Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Estamos muito felizes com isso. E, gente, nossa aula de hoje, ela é bem tranquila, bem tranquila. Nós vamos comentar um pouquinho sobre aquelas origens da sociologia, uma espécie até de revisão de como a sociologia surgiu. E a minha recomendação para você nessa aula é para que você esteja em posse de uma caneta, de um lápis, tudo isso aí para você poder é, anotar suas dúvidas e na live caminhar com a gente, tá? Nós sabemos que a sociologia ela surgiu por causa de vários fatores. Ela surgiu por causa da mudança na indústria, da mudança política, de teorias novas. Show de bola. Muito legal. Mas aqui o objetivo do nosso vídeo é a gente se aprofundar um pouco nesses assuntos. E a gente começa com a mudança de produção. Gente, passamos por uma revolução lá em 1750 que continua até hoje. Olha que revolução longa. É a revolução da produção, novas formas de produzir. E essa revolução tem início com a chamada Revolução Industrial. Ela mudou o mundo. Hoje não há nada que você esteja próximo que não tenha sido produzido pela indústria. A indústria desenvolveu-se de um jeito que boa parte, quase tudo do que a gente consome é feito sobre uma lógica industrial. E a gente vai estudar um pouquinho desse processo para ver como ele muda a nossa vida até hoje, né? Bom, por que a gente estuda esse tema? O slide está desconfigurado. Por que a gente estuda esse tema? Por causa disso que eu acabei de falar para você. Nós estudamos esse tema pela importância que ele tem. Ele é profundamente importante. Mudou a nossa forma de ver a produtividade, as relações econômicas, inclusive relações sociais. Legal. Através da Revolução Industrial, nós temos como modelo produtivo o chamado capitalismo. O capitalismo ele se torna a forma de produção no mundo. Os países passam a organizar através do sistema capitalista, as fábricas ganham projeção. Através dessa revolução industrial, toda a nossa forma de produção ela foi alterada. Antes nós plantávamos, fazíamos tudo na mão. Agora não. Nossa sociedade é fruto da sociedade industrial. Houve mais expansão do comércio. Pessoal, quantas coisas você não compra no seu dia a dia? Quantas coisas você não vai lá no centro da cidade, no shopping, e compra? E aquilo ali te dá um certo prazer, é a sua forma de viver. Nós vivemos comprando. Isso é fruto da expansão comercial que aconteceu durante a Revolução Industrial. E a partir da indústria, essa parte é tão importante, gente. Houve uma transformação da sociedade, uma redefinição da estrutura social. Antes da indústria, tínhamos uma sociedade estamental. Estamental é a sociedade onde você tem pouca mobilidade social. Nasci camponês, morro como? Eu morro camponês. Nasci rei, morro rei. Agora eu posso mudar de vida. Posso ser da classe A, B ou C e mudar totalmente. Temos a chamada estrutura de classes. Então veja que o nosso mundo, ele é o mundo da Revolução Industrial. Ele é um mundo que foi transformado. Beleza, beleza. E a gente tem que entender por que a Revolução Industrial aconteceu. Ela aconteceu na chamada Inglaterra. A Inglaterra. E por que foi na Inglaterra? Basicamente, quatro fatores. Quatro fatores principais. A Inglaterra tinha grana para investir. Muita grana. Essa Inglaterra juntou dinheiro e nós já vamos ver o porquê juntou esse dinheiro. Essa Inglaterra tinha um governo que não era absolutista. A burguesia participava do governo. Enquanto lá na França você tem o rei Luís XVI,
XVI, reinando sozinho. Na Inglaterra, a política era resultado do parlamento e a burguesia fazia parte desse processo. Os burgueses estavam na política, tá? Olha que diferente, muito interessante. Por isso que tem dinheiro, leis e governos burgueses, mão de obra barata. Nós já vamos entender o porquê disso. E na Inglaterra havia matéria-prima e mercado consumidor. Esses fatores estão ligados no surgimento da indústria na Inglaterra. Vamos dar um zoom no porquê isso aconteceu. Bom, a Inglaterra, em 1651, fez um negócio chamado Atos de Navegação. Os Atos de Navegação eram uma lei que dizia que para você fazer comércio com a Inglaterra, tinha que ser por navio inglês. Se não fosse navio inglês, pagavam dinheiro ali. Com isso, a marinha inglesa cresceu e a Inglaterra se tornou responsável por fazer o comércio mundial, porque a marinha inglesa recebeu um grande investimento. Através desse comércio mundial, os ingleses começaram a acumular capital, acumular dinheiro. Isso em 1650. Agora, os caras vão juntando dinheiro. A máquina a vapor surge lá para 1750. Veja que durante 100 anos as famílias burguesas foram juntando grana, juntando grana, juntando. Chegou um momento que elas investiram. E aí, quando elas investiram, tinha dinheiro de sobra, máquinas foram construídas e a Revolução Industrial começa. Por isso é na Inglaterra. Tem dinheiro sobrando para investir. Além disso, o que o pessoal vai fazer com esse dinheiro até surgir a máquina? Começam os cercamentos. Os campos são cercados. Os campos, sabe, espaço rural, zona rural, são cercados e esses campos cercados passam a ser usados na construção de ovelhas. Construção de ovelhas, não é um robô. Na criação de ovelhas. Tanto que havia um ditado que dizia que a Inglaterra é o país onde as ovelhas comem os homens. As ovelhas comem os homens. Por quê? As ovelhas comem os homens porque na Inglaterra você tinha muita gente, muita terra cercada para a criação de ovelhas. E aí eu te pergunto, ué, tinha gente morando nessas terras? Terras que os nobres estavam pegando, terras que os burgueses estavam comprando. Para onde essas pessoas vão? Elas vão para a cidade. E na cidade, a Inglaterra vai conseguir muita mão de obra barata, porque tem gente de sobra na cidade. Que legal. Que legal ver o processo, né? Ah, mas, João, como é que o governo inglês mudou? Por que a Inglaterra é diferente? Por causa da Revolução Puritana, que está acontecendo aí, nesse processo. Lembra que eu disse que os burgueses chegaram ao poder na Inglaterra e o rei não governava sozinho? O episódio que faz com que isso ocorra é a Revolução Puritana. Lá na Inglaterra, o rei, veja este quadrinho, este desenho, o rei está fora do governo. O rei fica fora. E quem governa é essa Câmara dos Lordes ou Câmara dos Comuns, os burgueses e os nobres. Por isso que lá o rei reina, mas o rei não governa. Olha isso! Isso dá uma liberdade para que os burgueses façam coisas que os beneficiem, que os favoreça. Legal. Além disso, a Inglaterra está sobre uma mina de carvão, carvão mineral, o que foi combustível para as primeiras máquinas, ok? E aí você tem a mão de obra barata que eu comentei com você. A mão de obra barata na Inglaterra vem daqueles campos cercados e passa a surgir no mundo a chamada sociedade industrial ou sociedade de massas. Veja só essas pessoas.
Essas pessoinhas, elas são aqueles camponeses, aquelas pessoas desempregadas que não têm para onde ir a não ser aceitar o trabalho na fábrica. Agora, o que eu quero que você observe é que eles são basicamente iguais. Não há o que os distingua, não há o que os diferencie. Eles têm a boininha, o rostinho e esses são eles. É uma sociedade massificada, uma sociedade onde você não tem a valorização da individualidade, é a sociedade dos grandes grupos, não é? A gente pensa em classe média, classe baixa, porque essas são as massas sociais. De onde veio esse conceito, essa ideia da Revolução Industrial? Essa é a máquina a vapor, super, hiper, mega importante, e esse é o cara que pensou nela, James Watts, tá? Mas é lógico, lógico. Os outros países não participaram ali do processo da Revolução Industrial porque eles tinham seus problemas. A Holanda estava afundando, né? A Holanda estava em crise. Portugal era dependente da Inglaterra. E a França tinha perdido a Guerra dos Sete Anos. Veja que o que eu estou mostrando para você é o campo, o quadro, que justifica o porquê passa pela sua revolução. E qual é a tecnologia dela? A tecnologia é a máquina a vapor, a tal da locomotiva. Sabe aquela ideia de usar o carvão para esquentar o negócio, movimentar uma engrenagem, pá, como é o trem? Isso é a primeira revolução industrial. Ah, e a segunda revolução industrial? Qual é a diferença dela? Pessoal, uma dica. Toda vez que mudar o número da revolução, é porque mudou a sua base tecnológica, sua matriz tecnológica. As máquinas inglesas vão se desenvolvendo, mas mais do que isso, começam a se espalhar. Os trens vão ser levados para outros lugares da Europa e outros países começam a desenvolver as suas indústrias. Outros países começam a fazer a sua revolução industrial. Agora não é mais a Inglaterra. Agora é a Inglaterra, a França, a Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos, Holanda, Suécia, Dinamarca. Dinamarca. Então você tem uma revolução que começa na Inglaterra e vai se expandindo. Neste processo de expansão, muda a matriz tecnológica, as máquinas avançam. E na segunda revolução industrial, nós temos a energia elétrica e o uso do combustível fóssil, petróleo, que até hoje, né? Imagina a sua vida sem eletricidade. Deus te abençoe. Gente, a eletricidade ela tá na nossa vida. E ela faz parte do nosso dia a dia. De onde ela veio? Da Revolução Industrial. Segunda, né? Então surge a lâmpada, o rádio, telégrafo, esse tipo de máquina. A terceira revolução industrial é a revolução da eletrônica, da computação. Quando ela começa? Depois de 1950. Ué, por que 1950? Gente, até 1950 nós tivemos duas guerras mundiais. E isso atrapalha aí o desenvolvimento de uma indústria consolidada. Depois da Segunda Guerra Mundial, começa a ter um grande crescimento tecnológico,
por causa dos governos nesse sentido. E tem início a terceira revolução industrial, cuja base são os computadores, a internet, como acabei de dizer. E a quarta revolução industrial? A quarta revolução industrial é a que a gente está vivendo. Ela está rolando. Ela é uma mudança que conecta o mundo físico, o mundo biológico com o mundo virtual. Amor. Amor é do mundo físico, certo? Mas hoje existem milhares de relacionamentos que são feitos com base no Tinder, que é um aplicativo virtual. O amor, o beijo, ele é fruto de um contato físico. Mas veja que agora este contato físico está sendo intermediado por uma plataforma virtual. O Uber. É possível que haja Uber sem virtualidade? Não. Então o que nós percebemos é a junção das esferas biológicas com as esferas virtuais. Esse é o mundo que a gente conhece. O mundo da genética transformada em laboratório. Vocês viram o chinês que isolou os genes da AIDS de uma criança. É o mundo que faz vacina. É o mundo onde você tem engenharia genética, pesquisa com célula-tronco. Todos esses são elementos da vida. Célula-tronco, genes, mas estão sendo estudados em laboratórios e fábricas. Porque no nosso mundo já não dá mais para separar a máquina, especialmente a máquina digital, da nossa realidade. Estamos falando de supercomputadores, megaprocessadores. O último computador que a Apple lançou conseguiu deixar aberto 6.000 páginas no Google, 6.000 abas. E aí começou a travar. Olha que loucura! É o mundo do 5G, um mundo onde a gente não consegue se desligar da tecnologia e não consegue sobreviver sem a tecnologia estar com a gente. Pessoal, essas são as 4 revoluções industriais, né? E aí, aqui tem uma tabelinha para a gente poder visualizar um pouco de como elas funcionam. A gente precisa comentar sobre as consequências. E as consequências da Revolução Industrial vão ficar para um outro vídeo, que é esse que você tem que assistir. Assim que acabar esse aqui. Gente, um bom vídeo para vocês e até a nossa live. Até mais, pessoal. Tchau.